E hoje é um tema especial, eu estou muito feliz, porque falar de 5 elementos é falar dessa porta, dessa entrada do terapeuta dentro da medicina chinesa. E agora atenção plena, por quê? Esse conteúdo o paciente não vai encontrar no consultório do médico, que não trabalha com a medicina chinesa, só se ele trabalhar. Ele não vai encontrar no consultório do profissional de saúde, porque não é a área dele. Ele não está errado, ele apenas não conhece. Ele vai encontrar esse conteúdo no seu consultório. Então, atenção ao que eu vou falar agora. E aí, assim, quando a gente vai... É importante dar a César o que é de César, né? Então, assim, a medicina chinesa tem o conteúdo que mostra a manifestação da alegria, da imunidade, do batimento cardíaco, que é a análise de 5 elementos. Quando você conhece, a sua consulta ela muda de patamar. O paciente, o que eu vou te mostrar agora, só existe no consultório do profissional que trabalha com a medicina chinesa e conhece fundamento básico. Então, dê valor a esse conteúdo, oriente o seu paciente. O conhecimento só tem valor se ele vir ação. Esse conhecimento é nobre e com a sua orientação ele pode mudar a vida do paciente e solucionar enfermidades crônicas, tá bom? Então, carinho especial com esse conteúdo. Vamos lá. Dá uma olhadinha para cá. Eu botei assim bem nas primeiras figurinhas. Coloquei, ó, Huo, Tu, Jin, Shui e Mu. O que significa isso? Huo é fogo. Então, já botei a corzinha para você identificar. Por que o coração é o fogo? O fogo, ele expande, ele aquece. Imagina o sol. Ele modifica a natureza. Sem o sol não tem vida. Ele aquece a terra, esse calor penetra e a terra úmida leva esse calor lá para a semente, para iniciar o processo de crescimento da madeira. Então, o sol é representado pelo coração. O fogo expande. Então, esse calor, por que ele está ligado ao coração? Porque o coração ele tem essa função de comandar o calor no corpo inteiro, de aquecer o elemento terra, que está ligado ao baço. Por quê? Porque o baço é o principal órgão da digestão. Ele produz sangue, ele controla a mente, ele mantém a concentração, o pensamento através da produção de sangue. Então, o calor do coração, ele penetra na terra, que é o baço. Então, calor, fogo, terra, baço. Depois vem o metal. Por que o metal está ligado ao pulmão? Porque o calor vai lá dentro da terra e no fundo, dentro da terra, você encontra o metal. Então, o pulmão, ele está ligado ao metal porque ele governa a respiração. E a respiração nutre o rim. Quem capta a inspiração é o rim. Então, o metal está no fundo da terra e mais no fundo ainda está a água. Olha só a progressão da descendência. O chinês antigo observou a natureza. Anos e anos, centenas de anos, aí isso foi sendo constituído até fecharmos o U Xing ou o Jing, que são os 5 elementos, tá bom? Então, ó, o calor do sol aprofunda na terra. A terra é o elemento que é o centro de todos os outros, representado pela digestão e pelo baço. O baço produz sangue, dentro da terra tem o metal, então o pulmão governa a descendência do ar para o órgão rim, e o rim é a sede da água. Porque o rim, atenção agora, o rim é o órgão que traz a força dos antepassados. Ele controla ossos, medula óssea espinhal, cérebro, sexualidade, fertilidade. Então, ele é como o nosso DNA, ele guarda a genética. Por isso é um órgão tão importante, representado pelo elemento água, que é o máximo aí do nosso planeta. A maior parte do planeta é a água. O corpo sem água morre e esse elemento está associado ao rim.
A água nutre a madeira, que é o mu. A madeira governa todos os lados. Ela se expande. O fígado é a madeira, por quê? Porque ele circula o sangue para todos os lados. Ele é representado pelo livre fluxo de sangue, de emoção, ele governa aí. Hoje está sofrendo, tá aí, ó, vários pacientes com estagnação, com fígado muito alterado, pela vontade de ser uma estrela, pelo vínculo excessivo com a estética, pelo ego exacerbado. As pessoas estão sofrendo muito com depressão por não respeitarem os próprios sentimentos, não fluírem de forma harmônica, e o fígado deixando de expandir, todo o corpo sofre. Então, olha só, de acordo com a medicina chinesa, as emoções são produzidas pelos órgãos. Por isso, hoje, tantos médicos estudam a medicina chinesa, psicólogos. Hoje eu oriento vários médicos. Os médicos indicam pacientes para cá, nós indicamos pacientes para os médicos. Então, existe um trabalho interdisciplinar. Eu atribuo muito desse sucesso da medicina chinesa, esse crescimento, e agora você vai ver lá no seu consultório, a esse fato. A emoção surge do órgão. Então, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. De onde vem a alegria? De onde vem o pensamento? Então, uma pessoa que tem um coração fraco, e aí não significa que ela tem uma cardiopatia. Se o órgão representado pelo fogo está fraco, ele fica acelerado. O paciente é ansioso, dorme mal. Como ele está governado pelo calor, sente muito calor. E isso compromete a alegria genuína. Quem conhece, eu vou dar 5 exemplos de pacientes aqui, tá? Ó, paciente muito ansioso, acelerado, sente calor, dorme mal e tem alguma alteração. O que é a função do coração, Raquel? É calor demais, insônia, ansiedade. Fala, mas ouve pouco. Conhece um paciente ansioso com muito calor, que fala e é vermelho? Número 1. Conhece o paciente que pensa muito, realiza pouco, engorda fácil e tem sono? Paciente 2. Conhece um paciente que vive se gripando, tem alteração respiratória, está sempre com o nariz obstruído e é melancólico, tem apatia? O pulmão produz a tristeza. Diz para mim, se conhece, é o paciente 3. Paciente 4, paciente com dor lombar, edema em pernas, não tem muita iniciativa, coragem, tem fraqueza nas pernas, tem medo, paciente 4. E por último, o paciente 5, paciente que não expande, não respeita as perdas e não se alegra muito com os acontecimentos positivos e nem consegue se entristecer com facilidade. É uma pessoa chamada de estagnada, uma pessoa que não flui. E aí, alteração de tendões e ligamentos. O normal da vida é pulsar, expandir e recolher, se alegrar, se entristecer, tudo de forma humana e natural. E hoje, os que tentam ser aí Mulher Maravilha, super-homem, superstar, quer viver no topo da pirâmide, tem mais facilidade para cair, deprimir e não conseguem manter uma fluidez física nem emocional. O fígado governa os tendões. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma mulher. E eu vou colocar o nome dessa mulher de Marta. A Marta, ela desde pequenininha foi criada para ser a primeira. Fez faculdade de Direito, o pai é um juiz famoso e ela ficou 4 anos no concurso, passou para juíza e é uma mulher tensa. Passou e, ao contrário do que todos pensavam, que ia ser um ano de grande alegria e vitória, porque ela já ocupa o cargo de juíza, ela começou com pigarro, sensação de bolo na garganta, dor cervical constante, tudo estala quando se mexe. Nossa, para levantar uma cadeira tudo dói, lombar.
toda estranha, dor em várias articulações, e a Marta, de repente, começou a engordar. Fazia academia todos os dias e, mesmo assim, nada. Começou a engordar, ter sonolência, autoestima baixa e, depois que passou no concurso, 5 anos se passaram. Depois desses 5 anos, a Marta começou a ter queda de cabelo. Tentou engravidar com apenas 32 anos e teve um aborto espontâneo. A Marta é essa aqui. Tensa, estudava dia e noite. Esses 4 anos, acabou com lazer. Não que o paciente não precise estudar e se dedicar, mas ter uma horinha de lazer, caminhar, pegar um pouquinho de sol, isso aumenta a imunidade. A Marta não. Ficou 4 anos isolada. O que aconteceu? De repente, começou a ter má digestão, regurgitação, azia e a língua inchada e obesa. O que aconteceu? A Marta começou a ter queda de cabelo. E isso se manteve durante anos. Mas, aos 32 anos, ela também teve o aborto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou parar agora e vou mostrar para você que o que aconteceu com a Marta foi isso aqui. E que você, conhecendo a medicina chinesa, coloca uma luz. Gente, olha só o que eu vou falar agora, que é muito sério. As Martas precisam de nós. As Joanas, as Marias, as Beatrizes precisam de nós. Sabe por quê? Muitas mulheres passam por esse, eu chamo de trio do adoecimento. Fígado, baço e rim, muitas. E está dentro dos 5 elementos. Se fez sentido para você, é porque você viu a madeira que tinha que se expandir e ficou reprimida. Será que para eu passar num concurso, para eu ser uma boa profissional, para eu cobrar aqui dos pacientes de forma íntegra, eu preciso me violentar? Eu preciso me autoagredir? Foi o que a Marta fez. Logo depois, a língua inchou por quê? Porque o baço, através dos canais, ele está ligado. Ó, existe uma conexão interna aqui que só você sabe no seu consultório. Os canais dominam o sangue, controlam a digestão. Então, uma paciente com alteração de fígado pode afetar o baço. E você pode tratar com as suas mãos, liberando esse canal, aquecendo o baço. Pode inserir agulhas e trabalhar esses 2 órgãos. Maravilha, é uma técnica fantástica a acupuntura. Se você não trabalha com acupuntura, você pode pressionar pontos na coluna, peitoral, perna, aquecer e trabalhar esses 2 órgãos. Mas só quem conhece a medicina chinesa. Então, olha a importância do nosso trabalho. A gente entende como o fígado afeta o baço. E aí eu volto um pouquinho, ó. Diz para mim, hoje é comum pessoas que não respeitam as emoções, que não falam, que não entram em contato. E não entrar em contato, você que é terapeuta, você sabe, não é só falar de um aborrecimento, não. É falar de algo que você quer muito e tem vergonha de assumir. É falar que você tem saudade de uma pessoa que você amou e acabou o relacionamento com você. E é uma pessoa que era importante. É falar que sua mãe faleceu e ela faz falta. São vários aspectos emocionais que ficam guardados. E o paciente não fala. Isso faz um ressecamento da madeira. A madeira afetou a terra, não chega na terra. A Marta tem a língua pálida porque o baço enfraqueceu. Então, eu vou explicar. Quero saber se você entendeu as dúvidas aqui primeiro. Ó, de expansão e recolhimento. A Marta abriu mão de tudo, se trancou e teve uma fragilidade, um bloqueio da função de dispersão. Quando o fígado aqui dentro, olha só, o fígado está ligado às emoções. Quando ele dispersa, quando que ele mantém o sangue para todos os lados? Quando você reclama, quando você fala, quando você admite que errou,
Quando você fala que o outro errou e pede para ele te pedir desculpa. Quando você se coloca, nós somos humanos. Tá na moda ser máquina. Finge que não sente, finge que não liga, finge que não ama, finge que não dói. Aí o que acontece? Nódulo na tireoide, depressão, pânico, síndrome de Hashimoto e um monte de coisa, uma loucura. Porque a Marta não vai fechar a conta no final. Mesmo se for juíza. Ó, eu atendi uma juíza que ficou opaca, mas cinza, de um jeito. Não conseguia digerir nem um pedacinho de maçã, nem uma batatinha cozida. Por quê? Não almoçou. Durante 8 anos não almoçava. Comia, 4 da tarde. Uma juíza famosa vomitava, tinha ânsia de vômito, chegava a vomitar mesmo quando tentava almoçar. Por quê? Mesmo processo da Marta. Inclusive, hoje tem filas aí de Martas e juízas e outras profissões que não querem mais sentir. Podem fazer aí plásticas, mudar o corpo, mudar a cabeça, o cabelo, o rosto, mas não conseguem mudar a função do fígado, concorda? Então, acabando com o baço. E o baço, ele domina o fígado. O baço, para fechar essa função, ó, o baço é a terra. A terra ser terra significa o quê? Mente calma, pessoas que refletem, pessoas que sabem o que querem. Ah, Raquel, não dá tempo para nada, o dia é muito curto, tô ansiosa. Não, o dia tem 24 horas para todos nós. Só que eu digo que tem 2 grupos de pacientes. O que sabem que o tempo é igual para todos e os que não sabem. Os que acham que são o centro do mundo e querem correr atrás de tudo. Então, assim, o dia tem 24 horas. A manhã foi feita para acordar cedo, para se alimentar. A noite foi feita para não trabalhar, refletir, dormir cedo. São leis dos 5 elementos. Não é lei da Raquel, da Luzia, da Dalva. Essas leis mantêm a saúde. Quando você conhece, ó, o rim é a água. Então, como que o rim está forte? Se o baço domina bem. Então, o que é o baço dominar bem? O paciente se alimenta no horário fixo, tem a mente tranquila, se respeita, almoça, não se sente como centro do universo. Olha o que aconteceu aí com Michael Jackson, o que aconteceu com atores importantes que, pela falta de autorreflexão, pela falta de respeito ao lado humano, morrem cedo, adoecem. Michael Jackson morreu com insônia, com dor de cabeça gravíssima, porque tratamentos só com medicamento, com todo respeito aos medicamentos, um excesso de medicamentos pode fazer muito mal. Raquel, eu entendi que a madeira é o fígado, que a madeira expande, domina o baço. Quando o paciente se emociona, quando o paciente se respeita, esse negócio de emoção é meio estranho, né? Tem gente que nem sabe o que é emoção. Quando o paciente se respeita, quando ele sabe o que ele sente, quando ele é uma pessoa conectada, espontânea, eu acho que essa palavra é melhor. Quando ele é espontânea, sabe? Você olha e fala, fulana é espontânea. Eu percebo, porque tem paciente que fala, você não sabe se ele está sentindo, se ele está calculando, se ele está robotizando. E tem aquele paciente, não é assim? Concorda ou não concorda comigo? Tem paciente que você vê que ele é natural, que ele vai para o coração, que é nosso lugar mais nobre. Então, se ele expande, ele é espontânea, ela chega com sangue no baço. Quando chega com sangue no baço, ela digere, tem fome. Roberta Vitório orienta. É isso. Você orienta. Essa juíza, muito obrigada pela resposta, tem dificuldade de ouvir porque pessoas muito inteligentes, diz para mim sim ou não. Não é uma loucura orientar uma pessoa que é muito inteligente, que parece que ela já descobriu. São pessoas com verdades absolutas, são duras e quebram, sabe? Como carvalho, como uma rocha, como uma madeira. Temos que ser, bambus. Olha o ensinamento oriental. O bambu é flexível, ele vai de acordo com o dia. Levou uma porrada naquele dia, recua, recebe, calma. Todos nós temos luz e sombra
prazer e dor. Prazer engravida, a dor faz parir. Agora, não quero sentir dor. Arruma outro planeta, outro lugar, porque não é o planeta Terra. Aqui é local de alegrias e tristezas. E no seu consultório você pode orientar. Olha só, Marta, tá tudo bem. O teu corpo não tá errado. Você tá com a língua obesa, má digestão, engordou, tá puta da vida, irritada, mas tá tudo certo. É seu corpo que tá falando. Faz sentido para você? Diz para mim aqui. Você vai orientar a Marta. Gente, não tenha vergonha. Por favor, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, falou Jesus Cristo, grande mestre que teve aqui entre nós. Por quê? Dê à medicina chinesa o que é da medicina chinesa. Oriente. Oriente, não tenha vergonha de falar. Eu quero fechar a live dizendo que existe uma lei, que é essa lei aqui. Um órgão freia o outro. Então, a iniciativa freia a mente freia o medo e aumenta a coragem. Aumentando a coragem, aqui tem uma seta para cada órgão desse aqui, tá? Eu botei 2, mas vamos colocar aqui 5. A iniciativa freia a mente, aumenta a concentração. A mente concentrada freia o medo, aumenta a coragem. A coragem freia a ansiedade, aumenta a alegria. A alegria freia a tristeza. E quem sabe ficar triste, freia a raiva e aumenta a decisão. Para terminar, eu fecho dizendo que isso é só o comecinho. 5 elementos é um mundo. Eu vou trazer um pouquinho e eu vou só traduzir aqui, porque a minha imagem está em cima do metal. Então, metal é intestino grosso, nariz e pele. Anota aí, por favor. Madeira, fogo. Pode fazer uma foto, faz um print aí, que esse é um resuminho dos 5 elementos para você. Metal, intestino grosso e pelo. Água, bexiga, ouvido e ossos. Tá? Então, metal e água estão atrás da minha imagem. Intestino grosso e nariz, bexiga e ouvido. O que é essa tabelinha aqui para fechar a live? Os 5 elementos estão no corpo inteiro. Então, é uma fisiologia grande. E eu vou terminar falando só da madeira. Olha que bonito que a gente fez hoje. A gente gerou movimento, a gente gerou empatia. Então, a capacidade do paciente ver é o fígado e a madeira. Os tendões e os ligamentos são governados por essa expansão da madeira. Os tendões se abrem nas unhas. Então, unhas fracas, madeira fraca. Se o fígado é afetado, o local de repercussão é lá na ponta da cabeça. Então, cefaleia no ápice, deficiência, ou estagnação do fígado. Deficiência de sangue, deficiência de yin, aí depende da síndrome, que é a causa da doença chamada pela medicina chinesa de síndrome. Se o fígado está bloqueado, surge a ira. 5 elementos é um mundo da fisiologia. E cada órgão desse gera, domina para manter a saúde e quando essa lei não é mantida, gera-se doenças.